pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando o Setor Agro. E nesse episódio nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, tá? O segmento do agronegócio ele pode ser dividido, e a gente gosta de dividir ele em três grandes caixinhas: antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. A nossa convidada de hoje ela consegue atuar em duas dessas caixinhas, tanto antes da porteira vendendo insumos agrícolas, tanto sementes, fertilizantes defensivos para os agricultores conseguirem produzir, e também depois da porteira, fazendo tanto trading quanto a agroindústria, né? Tratando esse grão e gerando valor, aumentando o seu valor agregado. Estou aqui com o Maurício. Primeiramente, muito obrigado, Maurício, pela participação. É uma grande honra recebê-los aqui conosco nesse nosso programa do Descomplicando o Setor Agro. Se quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua história, sua trajetória, fica bem à vontade. Muito legal, Daronco. Obrigado, Assuno, pelo convite. É um prazer enorme prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês, com todos os assinantes da Assuno, uma casa de altíssima qualidade na análise e parabenizo, aproveito para parabenizar vocês pela grande iniciativa que é o Descomplicando o Agro. Realmente, assim, que bom que tem alguém liderando esse capítulo, bem interessante. Me apresentando rapidamente, hoje eu estou como CFO da 3tentos, diretor financeiro e relações com investidores. Previamente a 3tentos eu trabalhei em algumas outras companhias de capital aberto e outras de capital fechado. E há 10 anos atrás, acho que eu encerrei 15 anos de trajetória em banco de investimento. Então, isso fala um pouquinho sobre mim. E hoje eu estou na 3tentos liderando a área financeira na companhia. Ótimo. A primeira questão que a gente gosta de trazer para todos os assinantes, a gente gosta muito de colocar todos na mesma base, e até por isso que eu queria te pedir para trazer uma introdução sobre essa empresa, que eu acho magnífica. Entendo que ela conseguiu criar um modelo de negócios único e muito rentável, que gera muito valor ao longo do tempo. Se puder trazer um pouco para todos, quem que é a 3tentos, de uma introdução da mesma, fica bem à vontade. Não, muito legal, Daronco. Deixa eu tentar fazer uma explicação da 3tentos de uma forma ampla, e aos pouquinhos a gente vai ganhando profundidade nos temas, tá? A 3tentos, de fato, hoje é, como você bem definiu, uma empresa única, né? A gente tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio bastante integrado, é um ecossistema, e eu vou explicar um pouquinho por que a gente chama isso de um ecossistema, mas ela atua em 3 segmentos de negócio, tá? E esses 3 segmentos estão intimamente relacionados e, portanto, eles têm uma grande sinergia, uma grande simbiose entre esses 3 segmentos. Quando a gente fala do varejo de insumos agrícolas, como a gente estava falando, a gente vende semente, fertilizantes, defensivos, os biológicos, né? Dentro dessa parte de varejo de insumos agrícolas, pode-se dizer que a 3tentos está de certa maneira integrada na cadeia, né? Então nós temos produção de semente própria. Além de vender semente de terceiros, nós também temos produção de semente própria. Além de vender fertilizantes de terceiros, nós também temos importação de fertilizantes, fazemos a nossa própria mistura dos fertilizantes que vendemos para os produtores rurais, né? Na parte de defensivos, não, somente a gente origina esse defensivo de companhias multinacionais, né, as grandes químicas multinacionais, e vende para o produtor rural. Olhando sobre esse ponto de vista, acho que é importante fazer um destaque do que é esse varejo de insumos agrícolas. Ele passa por vender os produtos que falávamos há pouco, mas ele é muito mais que isso, ele é um varejo extremamente consultivo, né? Imagine que o consultor, que são, hoje na 3tentos, nós temos próximo de 150 agrônomos na companhia, que são esses consultores que trabalham juntos ao produtor rural, tá? Eles que vão dar, juntamente com o cliente, fazer todo o planejamento da lavoura, né? Qual produto usar, qual é a melhor forma de plantio, né? Em que momento é melhor plantar, qual é a melhor combinação de produto que vai te dar a melhor equação, né, investimento e retorno. Então, todo esse trabalho de planejamento ele vai junto, né, com a venda dos produtos, né? E aquilo que eu considero, talvez,
70%, ou grande parte do valor agregado que a gente traz para o produtor rural, né, não está só no planejamento, né? Acho que a gente tem a fase do planejamento que é super importante, mas a grande maioria ela está no manejo agrícola, né? Então, planejar é uma coisa e tratar a lavoura é outra coisa diferente. E eu acho que assim, o varejo de insumos agrícolas existe há bastante tempo no Brasil e no mundo, né? E diversas formas de fazer, né? Diferentes formas de atender o cliente, e é aí que a 300 se destaca. Quando a gente trabalha muito próximo ao produtor rural, a gente tem tecnologia que nos aproxima bastante do produtor rural, que nos permite antecipar problemas, que nos permite, muitas vezes, trabalhar rápido na solução de um problema, de uma lagarta que está na lavoura, que a gente consegue identificar mais cedo e atuar, porque a gente tem um produto em estoque, porque a gente tem um nível de serviço, né? uma entrega do produto numa velocidade bastante imediata para o produtor rural. E isso se traduz em quê? Né? Quando a gente está falando um varejo de insumos agrícolas, na verdade, a gente está falando de uma relação B2B, né? A gente está vendendo um produto que é de suma importância para a atividade de um produtor rural, uma atividade rentável de um produtor rural. Então, se a gente vai ter o melhor produto na hora certa, a melhor velocidade de colocar esse produto na propriedade do cliente, isso tudo no final se traduz em rentabilidade para o nosso cliente. E no final do dia, e reparem que eu estou dando muita ênfase ao segmento de varejo de insumos, no final do dia, o nosso sucesso ele está em grande medida baseado no sucesso do cliente, né? Então, é o cliente que vai crescer a área plantada, é o cliente que vai crescer o tamanho do investimento que ele está disposto a fazer na lavoura, né? E quanto maior o investimento, a gente sabe que isso se reflete em níveis de produtividade mais elevados, né? Então, quando a gente olha sob a ótica do cliente, do produtor rural, e a gente fala isso muito forte dentro da companhia, né? O sucesso da 300 é o sucesso do produtor rural, né? E é trabalhar lado a lado desse cliente, né? Então, assim, quem vive o agro há mais tempo já consegue enxergar mais centenas, milhares de histórias de produtores rurais que começaram pequenos e foram crescendo, né? Foram crescendo, arrendando terra, comprando propriedade, aumentando o investimento na terra, né? E isso é esse crescimento que faz o crescimento da 300 também, né? Então, assim, isso é um resumo talvez um pouco mais expandido do que é a atividade de insumos, né? Colado a isso, aí começa o que o Daronco falou um pouquinho após a porteira, né? A gente, uma vez feito toda a parte da lavoura, quando vem a safra, a gente trabalha com o produtor rural para estar próximo dele, para originar esse grão, né? Aquele é um momento de celebração do ponto de vista do produtor rural. Ele colheu, todo o esforço dele está sendo, vamos dizer, premiado pela lavoura, né? E é nesse momento que a gente está do lado dele, oferecendo para fazer a compra do grão, né? Muitas vezes essa compra do grão ela é feita planejada antecipadamente, né? O produtor ele faz uma venda futura do grão dele para a 300 com a entrega no período da safra, e é com esse objetivo que a gente está do lado dele, originando esse grão, tá? Originar o grão tem dois destinos. O destino que no soja principalmente, né? Destinar esse grão para a indústria, que eu vou falar logo na sequência, e o grão que a gente chama de excedente, né? Aquilo que a gente origina mais do que a nossa capacidade de processar, no caso da soja, a gente faz um grão trading, né? A gente vende, exporta a soja, no caso da soja, né? No caso do milho e do trigo, a gente preferencialmente tenta colocar em clientes finais, ou quando não é possível, a gente faz a exportação do grão, tá? Mas o fato é a mesma estrutura que a gente está falando do varejo, né? Todo aquele time que está de consultores, né? De gerentes de unidades, que está trabalhando, vendendo o insumo para o produtor rural, está fazendo na ponta contrária o quê? Originando esse grão, né? Esse grão passa a ser agora insumo para 300. Esse grão passa a ser
é importante tanto para entrar como matéria-prima na indústria, como para venda para moinhos ou fábricas de ração, ou até mesmo mercado de exportação, né? Então, isso a gente linka muito bem com a parte de grãos, né? E o porquê que a atividade de grãos para a gente é tão relevante, né? A primeira resposta para isso é porque grande parte dos grãos originados, que está na soja, né, grande parte desse grão ele é destinado à indústria. Então, para a 3tentos, ter essa operação integrada é muito interessante, porque a gente passa a ter acesso a uma base de 18 mil produtores rurais, que hoje é o que a gente atende, próximo já de 19, quase 19 mil produtores rurais, em que a gente consegue originar o grão, né, tendo o benefício de ainda beneficiá-lo, né? É diferente de você comprar grão em grandes volumes de cerealistas, que já vai ser um grão que vem beneficiado, né? Quando a gente faz esse trabalho dentro de casa, a gente agrega mais alguns pontos percentuais na nossa margem bruta da indústria, né? Por quê? A gente tira o grão do campo, né? O produtor rural entrega o grão para 3tentos, ainda extraído direto do grão, do campo, né? É o grão bruto que a gente chama, é o soja balcão, né? E a gente faz todo o trabalho que uma cerealista faria, né? De secagem, homogeneização, limpeza, né? E tornar esse grão padrão exportação, padrão indústria, né? Então, com isso, quando a gente faz isso, a gente deixa a nossa indústria ainda mais rentável, com uma capacidade de originar matéria-prima muito mais diversificada, né? Então, quando a gente olha sob esse ponto de vista, né, as mecânicas de interação com o produtor rural são muitas, né? Eu nem cheguei a falar o fato de que esse grão que foi processado na indústria, ele é transformado em óleo e farelo que vai para a ração animal, tá? Muitas vezes, aquilo que não é atendido pelo mercado internacional, grande parte do mercado doméstico ele é comprado pelo próprio produtor rural, né? Que às vezes tem uma produção de suínos, tem uma cultura de suínos em sua propriedade, né? E passa a ter essa necessidade de farelo de soja para a ração animal, né? Para dar o conteúdo proteico da ração animal. Acho que assim, não foi uma explicação tão rápida, né, sobre o nosso ecossistema, mas acho que é interessante para a gente ter a visão de como os 3 segmentos eles estão integrados, né? Acho que no final do dia, quem olha o nosso negócio deveria enxergar o produtor rural no centro do nosso negócio, né? E os 3 segmentos tangenciando esse produtor rural em múltiplos momentos. Eu acho bem interessante, até a explicação ela foi um pouquinho mais longa do que o pessoal pode estar acostumado, porque realmente eu acho que a 3tentos ela tem um modelo de negócio único. Para trazer uma ideia para o pessoal que está em casa, eu demorei acho que 6 meses para conseguir entender exatamente o que a empresa faz. Se eu tivesse escutado essa explicação, teria sido muito mais fácil. Acho que todos vocês vão ter essa maior facilidade. E eu queria destacar só 2 pontos, que eu acho que são bem relevantes para vocês entenderem realmente qual que é a importância da empresa. O primeiro é sobre varejo, né? As pessoas elas estão acostumadas ao varejo que a gente utiliza, que é aquele varejo de bens de consumo, entre outros, que você vai lá e pesquisa por preço. O varejo da 3tentos não é uma procura por preço, é uma procura por muito mais qualidade e confiabilidade, porque a renda daquele agricultor depende da 3tentos, depende do produto que a 3tentos vai oferecer. Se a empresa revendedora, a revenda agrícola, ela acaba por não ter uma elevada qualidade, como é o caso de algumas concorrentes que são informais, eles podem estar vendendo defensivos que talvez não tenham a eficiência que deveriam ter, fertilizantes que não deveriam ser aplicados da forma que são aplicados. Então, realmente, é uma venda qualificada e isso, querendo ou não, cria uma certa vantagem ao longo do tempo da 3tentos. Até um ponto interessante, tá? Conversei com alguns agrônomos da região, etc., sobre a 3tentos, quando eu estava pesquisando sobre o case, e aí quase todos me falaram que a 3tentos é uma das empresas que mais fomenta
discursos, congressos e assembleias dentro das faculdades para conseguir captar talentos para a empresa. Então o cara já sai empregado, eles vão lá e buscam nas universidades os principais talentos para trazer para dentro da 3tentos e com isso qualificar ainda mais o seu varejo, que para mim é o coração do business. É de lá que pulsa sangue para todas as outras áreas. É muito isso, né? Acho que você tocou em pontos importantíssimos, né? Muitas vezes não é o produto em si, né? Eu acho que eu começaria com a sua frase de que o varejo de insumos não é um varejo como nós estamos acostumados. Assim, poxa, eu quero comprar uma televisão, vou no Magazine Luiza, né? Enfim, desculpe o merchan aqui, mas enfim, eu vou num varejista qualquer e uma televisão vai ser sempre uma televisão, né? Quando a gente está falando de um produtor rural, ele tem o objetivo de ter uma rentabilidade na terra dele. Esse produtor rural ele pode ter 500 hectares, 100 hectares, 5.000 hectares. De toda forma, é uma empresa, é uma geração de renda que está preocupado em quanto ele está gastando, né, e o que ele vai conseguir ter de rentabilidade. Tá? Quando a gente tem a nossa assessoria técnica, a nossa assistência técnica, ela tem um pilar muito forte, que é o pilar da pesquisa. Tá? A 3tentos, na sua formação, né, e desde sempre, ela buscou um modelo de negócio em que ela procurou ser relevante com os parceiros comerciais com quem atua. Então, hoje a gente tem um modelo de plataforma mista, né? Então, a gente tem produtos de diversos fabricantes, competidores entre si, tá? Mas não é uma plataforma 100% aberta. A gente busca um nível de concentração nos principais fornecedores para ter esse nível de interação no desenvolvimento de pesquisas, tá? E até mesmo para ter volume suficiente para entregar no final do dia custos competitivos para o produtor rural, tá? Que é, talvez, como todas as empresas fazem contas na hora de fazer sua compra de matéria-prima. E o que a gente está vendendo para ele é matéria-prima para a produção rural, né? Então, como é que eu falo da pesquisa, que é super relevante no nosso negócio? É com essa pesquisa que a gente desenvolve. Hoje a gente tem um centro de pesquisas em Santa Bárbara do Sul, né, e outro em Vera. Tá? O Santa Bárbara do Sul tem 60 hectares de pesquisa, são quase 3.000 parcelas, tá? Que são pedaços de terra milimetricamente recortados. Em cada uma dessas parcelas, a gente testa, né, uma semente com fertilizante, com defensivo, um nível de aplicação diferente. E com base nesses resultados, a gente consegue chegar para o produtor e falar: veja, se você fizer esse nível de aplicação, você vai gastar X para colher Y. Talvez ele seja mais rentável do que se você fizer este outro modelo, né? Então, hoje, quando a gente faz essa proposta de negócio para o produtor rural, ele sente mais confiança. Os nossos resultados são mais embasados, né? Vale destacar aqui que a gente hoje tem um programa que já roda há 8 anos na companhia, que é o Produzir Mais, né? Que é um programa ímpar nessa comparação de resultados, né? Imagina que todo consultor da 3tentos, todo ano, ele desenvolve com alguns dos seus clientes aquela comparação lado a lado. Basicamente, é um produtor rural que oferece para a 3tentos, ou ele é provocado pela 3tentos a oferecer um pedaço da propriedade para fazer o manejo agrícola com a recomendação da 3tentos. E compara com qualquer recomendação que ele estava fazendo, ou que ele queira fazer, né? E no final desse ano, você vê assim, quanto gastou e quanto colheu, né? Qual é a rentabilidade que conseguiu se extrair da terra nos dois manejos, né? O manejo proposto e executado pela 3tentos versus o status quo do cliente, né? E em média, né, em ano bom e ano ruim, né, a diferença de rentabilidade ultrapassou 6% na lavoura. Você imagina você ter 6% a mais de rentabilidade, né, num cenário onde
preço de grãos está no custo que está, né? Então, isso é dinheiro na veia para o produtor rural. Então, é esse tipo de entrega, de venda consultiva que a gente faz para o produtor rural. Ótimo. Um segundo ponto que eu queria entrar pegando muito mais um contexto geral, e eu queria escutar um pouco de vocês sobre como é que vocês entendem esse contexto e oportunidades. Por quê? A 3tentos está posicionada no Brasil, principalmente, Rio Grande do Sul e Mato Grosso agora. E quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que nós somos uma potência global em agronegócio, em commodities agrícolas, né? Das que a 3tentos atua, acho que a soja é a principal, mas milho tem crescido muito também. Eu queria escutar um pouco de vocês sobre como é que vocês enxergam o Brasil nesse contexto geral de commodities e a 3tentos dentro do Brasil, e por que vocês veem tanta vantagem aqui no Brasil, por que vocês entendem que o Brasil se tornou o que se tornou hoje no agronegócio? Excelente pergunta. Vamos começar por partes, né? Acho que, de fato, o Brasil é uma potência no agronegócio mundial, né? E tem algumas relações de causa e consequência. Acho que eu destacaria a questão do clima, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, permite que o Brasil tenha 2 lavouras, em alguns lugares até 3 lavouras por ano, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem comparativa muito importante, né? Quando a gente fala no soja, de fato, o Brasil é o maior produtor rural, o maior produtor desse grão no mundo, né? E tem, até pelas áreas plantadas e pela tecnologia aplicada, isso, sem dúvida nenhuma, tem contribuído bastante, né? No milho, o Brasil ainda perde em volume produzido em relação aos Estados Unidos, né? Acho que os Estados Unidos hoje tem um nível de produtividade, não somente a terra plantada, a área plantada, mas a produtividade por hectare ainda é superior à do Brasil. Muitos acreditam isso, a questão de qualidade do solo para o plantio do milho, que é realmente muito boa comparada com a do Brasil, e o Brasil ainda tem que fazer um investimento alto em melhorar a qualidade da terra, né, em fertilizantes, para você ter níveis de produtividade próximos ao do americano. Portanto, para o milho, a gente ainda perde um pouco em produtividade. Se a gente andar 30 anos para trás, a gente vai ver que a produtividade média de soja no Brasil, e eu estou pegando soja talvez porque seja a cultura onde a gente teve o melhor desempenho, onde a gente tem maior relevância no cenário global, tá? A produtividade média subiu de 35, 40 sacos por hectare para 62, 65 sacos por hectare. Então, acho que hoje a gente fala de um salto de produtividade muito elevado, né? E o que são os fatores responsáveis por esse salto de produtividade? Eu enxergo 2 vetores principais, tá? O primeiro é a tecnologia lato sensu, né? A tecnologia do plantio, né? Melhor qualidade genética de semente, melhor qualidade nutricional do solo, os próprios defensivos, que acho que nos últimos anos teve um salto impressionante, né? As melhorias marginais que têm ocorrido até mesmo pelo uso de biológicos, né? Então, tudo aquilo que diz respeito a o que a indústria por trás da 3tentos está fazendo para melhorar a produtividade tem tido um peso importante nessa qualidade, nesse aumento de produtividade. O segundo fato o produtor rural brasileiro, ele tem uma velocidade de adoção de tecnologia bastante importante, né? E aí, mérito para isso são para empresas como a 3tentos, por exemplo, né? Muitas outras fazem esse trabalho de fomentar o uso de novas tecnologias de manejo agrícola em prol de novas produtividades. E em qualquer localidade, você vai enxergar o produtor que é o primeiro a adotar novas tecnologias, né? E ele vai ser sempre um guia, né, para aqueles que vão ser os late adopters, né? Aquelas pessoas que vão adotar a tecnologia um pouquinho mais
afastado no tempo, né? Vai esperar 1, 2, 3 culturas para ver como os, vamos dizer assim, aqueles que adotaram primeiro a tecnologia, como é que eles performaram, para aí sim você ter mais segurança para adotar. Então, acho que a velocidade de adoção de tecnologia do produtor rural brasileiro é bastante alta quando comparada com, por exemplo, um benchmark do americano. Então, acho que isso é fundamental. E aí que vem para o meu próximo ponto, né? O fato da gente ser uma empresa do agro, o fato do agro no Brasil ter uma relevância muito grande na economia brasileira, em termos de PIB, em termos de exportação, balança comercial, né? E o fato de o Brasil ser extremamente relevante no mercado global torna o investimento em companhias do agro, e aí falando de uma forma mais abrangente, bastante importante, né? Você passa a ter benefícios por vantagens competitivas que o Brasil tem no agro, né? Então, a gente vive ainda um cenário de guerra, né? Cujos reflexos nas commodities o Brasil tem um peso importante. Isso é importante para o mercado agrícola, né? Então, assim, olhando de uma forma mais macro o setor, né? Eu diria assim, que estar investido num setor onde o Brasil é relevante e tem uma vantagem comparativa muito forte, eu diria que é um ótimo posicionamento. Ótimo. E o interessante é pegar uma empresa dentro de um mercado que tem vantagem competitiva, sendo que essa empresa também tem vantagens competitivas dentro do seu próprio mercado, que é a 3tentos, né? Então ela está num país que cresce o agro, e faz muito sentido crescer, e a companhia consegue crescer dentro desse mercado que cresce, que é um crescimento ainda mais contratado, ao meu ver. Quando a gente dá nomes aos bois, Maurício, e trazendo para o pessoal, de uma forma mais simples mesmo, quais são os principais produtos que a 3tentos produz, tá? E para onde que eles são direcionados? Qual que é a função de cada um deles? Então, a gente tem, vamos falar assim, 8 produtos na companhia, tá? De forma bem simplista. Nós temos 3 produtos do varejo, né, que são sementes, fertilizantes e defensivos, tá? Eles são direcionados mercado interno para o produtor rural. Hoje, ainda grande parte no Rio Grande do Sul, mas já com o início da operação do Mato Grosso, já ganhando forma. Só para ter uma noção, hoje a gente pensa que 12% da receita desses 3 produtos, tá, vai vir do Mato Grosso. 12% da receita de insumos agrícolas vai vir do Mato Grosso. Isso, sem dúvida nenhuma, é um salto de qualidade para a companhia gigantesco, né? Acho que é um mercado enorme que a gente está entrando, é um mercado muito importante, onde a 3tentos tem uma história por trás, né? Tem todo um modelo de atendimento que está sendo muito bem recebido no Mato Grosso. Então, são 3 produtos do segmento de insumos. Quando a gente olha no segmento de grãos, a gente comercializa o soja, que eu expliquei mais cedo, né? Aquele soja excedente, o milho que a gente origina, então 100% da nossa originação de milho, ela é vendida, né? Assim como o trigo. Então, tem 3 produtos em varejo de insumos e 3 produtos no segmento de grãos. Quando a gente olha na indústria, tá? A indústria hoje representa 50% das nossas vendas, grosso modo, tá? Alguns anos podem variar, né? Mas é ali 45%, 50%, tá? Os produtos da indústria são muitos. A gente tenta fechar esses produtos em farelo, óleo e biodiesel, tá? Quando eu falo óleo / biodiesel, pelo seguinte, a 3tentos, ela processa a soja, que extrai farelo e óleo e casca, que é um subproduto que ainda é vendido, tá? Mas 75% do que entra na indústria sai como farelo e 19% sai como óleo. Esse óleo, a gente tem 2 alternativas. A gente pode vender ele como óleo degomado, ou a gente pode investir numa fase a mais de processamento e transformar esse óleo em biodiesel, tá? Quando a gente faz isso, né, então quando a gente fala assim, poxa,
eu vendo óleo e biodiesel, sendo que o biodiesel é uma forma de vender óleo, né? Eu poderia ter parado no meio do processo, vendido óleo, ou ando um pouquinho mais na cadeia e vendo biodiesel, né? Então, são 8 produtos, 3 de insumos, 3 de grãos, e quando a gente fala farelo, e a gente reporta assim, pelo menos, né? Farelo e óleo / biodiesel. Ótimo. E até interessante, porque acaba que isso gera uma dinâmica única, né? Que o que acontece? Basicamente, se a empresa ela vê que algum desses produtos tem uma margem melhor, no final do dia, a companhia consegue direcionar melhor a alocação dos seus recursos. Então, se a gente tiver uma margem mais interessante para grãos, e não faz tanto sentido esmagar, a companhia consegue fazer essa venda de grãos. Se faz mais sentido esmagar, a companhia consegue fazer esse esmagamento e aí ter o farelo e óleo ou biodiesel. Isso também traz uma vantagem, uma manutenção de margens, uma resiliência, dada que a companhia é bem verticalizada. E assim, eu confesso que eu não conheço nenhuma outra companhia nesse mercado de atuação que consiga ter esse mercado, esse modelo de negócios tão verticalizado, que traz não só melhorias de eficiência por entender toda a cadeia, mas também de custos. Não à toa que a 3tentos tem uma das melhores margens do segmento de atuação, dos 3 segmentos de atuação, e também elevada rentabilidade, né, Maurício? Eu acho que aí acho que nesse seu comentário, João, tem 2 aspectos importantes que você mencionou, né, que eu vou pontuar. O primeiro, é claro, essa arbitragem entre os negócios, né, e isso acontece no dia a dia, né, é mais rentável, puxa, eu estou com um grão que está longe da indústria, eu tenho que levar esse grão para a indústria, vai aumentar meu custo de frete, então é melhor vender, né? Então, como você falou assim, puxa, ao invés de processar esse grão, eu tenho a possibilidade de vendê-lo, né? Então, acho que isso é uma possibilidade, né? Uma arbitragem que a gente tem sempre a nosso favor. Isso é como um exemplo. A outra situação, que aí eu destaco o fato de sermos, eu chamo mais do que verticalizados, mas integrados, né? Imagina que você é um produtor rural, né? Eu consigo te atender na sua plenitude, em todos os produtos que você vai precisar para a lavoura, né? E eu consigo fazer, muitas vezes, porque eu tenho interesse no grão que você vai plantar e vai colher, porque eu tenho interesse no grão, mas olha, por que você tem muito interesse no grão? Olha, porque ele supre bem minha indústria, né? Mas porque eu tenho esse interesse no grão, eu consigo fazer relações de troca, né, que é o barter, né, que é a troca de insumos agrícolas por grão, né? E eu consigo fazer isso de uma forma assim, a entender melhor essa precificação, né? O barter, várias empresas, se não a totalidade delas, realiza o barter com o produtor rural. A história passa a ser quem é mais competitivo na hora de oferecer uma relação de troca, né? Que é quantos sacas de soja você vai pagar para ter o pacote de insumos. Talvez a 3tentos, por ter justamente esse gosto pelo grão, né? Esse interesse em originar o grão para poder destinar para a indústria e saber o momento certo, a gente consegue ter uma flexibilidade maior para poder oferecer bons negócios para o nosso produtor rural, que está todo mundo ganhando. O produtor está feliz porque ele conseguiu uma boa relação de troca, a gente está feliz porque a gente conseguiu um grão de uma forma bastante competitiva, né? E aí a gente segue fazendo mais negócio. Então, de fato, ser integrado em volta do produtor rural é super importante para o nosso negócio. Ótimo. Olá, pessoal. Sei que estou atrapalhando o vídeo de vocês, mas é por uma boa notícia. Eu quero dar uma recompensa para você que chegou até aqui. A Suno tem um propósito de democratizar o acesso à informação do mercado financeiro para todas as pessoas. E por isso a gente trouxe os executivos das maiores empresas do Brasil para te ensinar sobre o agronegócio e por que você deveria investir nele. Se você gosta do tema e quer entender mais sobre o agro e as empresas que a Suno recomenda, então chegou a hora de você fazer um upgrade na sua assinatura. E por isso nós criamos 2 cupons exclusivos para assinante e para você que está assistindo essa série. Com ele, você vai ter direito a 30% de desconto na assinatura Suno Premium
e 40% nas assinaturas Suno Small Caps e Internacional. Então, para você que quer fazer upgrade ou renovar essa assinatura, eu vou deixar os cupons aqui e você não vai perder essa oportunidade, hein? Agora eu vou deixar o meu irmão continuar o episódio. Excelente série para você. A última pergunta desse segmento, desse tópico de produtos, você poderia explicar um pouquinho melhor sobre como é que funciona a formação de preços de cada um desses grupos de produtos, para o público entender um pouquinho melhor a dinâmica da companhia? Bem, excelente pergunta. A dinâmica de preços não é simples, tá? Eu vou começar de trás para frente. Vamos falar da indústria para cá, tá? A indústria, você tem o farelo e o óleo, que eles guardam uma relação com o custo da soja, né? Então, quando você olhar a 3tentos, assim, puxa, eu estou vendo a margem da 3tentos, margem da indústria da 3tentos, né? A variação da margem do farelo e do óleo tem suas variações ao longo do ano, ao longo dos anos, né? Mas a gente deve sempre olhar que ela guarda uma relação muito próxima, né? Então, o que vai ser determinante para o aumento do preço do farelo vai acabar impactando, em maior ou menor escala, o preço do grão. Então, se eu olhar assim, minha linha de receita, se o preço do soja subiu, minha linha o farelo também subiu, o óleo subiu provavelmente, eles andam quase sempre em sincronia, a receita vai subir e o custo também, tá? Então, assim, mas a minha margem vai manter relativamente dentro de padrões que a gente chama assim de margem normalizada, tá? Recentemente a gente falou que a nossa margem normalizada deveria ficar entre 14% e 18% na indústria, tá? Já foi 20%, já, mas acho que assim, situações menos frequentes, como foi 12% esse ano, como está sendo 12% esse ano, né? Então também menos frequente. Uma margem normalizada deveria ficar entre 14% e 18%, ou seja, quando a gente pensa na margem da indústria, a gente deveria pensar no preço de soja e farelo, né, que vai dar minha linha de receita, e a linha de lucro bruto vai acompanhar para cima e para baixo, tá? Nesse ponto de vista, a 3tentos não toma risco, tá? Risco direcional, risco de commodities, né? Para ser bem preciso no que eu estou falando, a gente toma até 10% da posição comprada ou vendida, o que é muito pouco para um ano, tá? Mas o ponto eu posso dormir hoje, a soja hoje está $14,40 e acordar amanhã está $12 e a gente está igualmente tranquilo, tá? Quando a gente fala, então assim, a dinâmica de preço acho que é muito em função disso. Quando a gente fala de grãos, ela é uma relação mais direta, né? O preço do grão que eu compro é o preço do grão que eu vendo mais uma margem, tá? Que é o que a gente consegue fazer em relação ao tipo de cliente que a gente entrega, né? Se a gente entrega para exportação, o grão para exportação, a margem é menor. Se a gente consegue entregar para clientes finais dentro do mercado local, a gente acaba conseguindo extrair uma margem melhor. E quando a gente fala nos produtos de insumos, é uma lógica de, sim, simplificando ao máximo, é uma lógica de varejo. A gente tem fornecedores que nos entregam um produto e a gente consegue colocar um markup, um nível de margem em cima desses produtos, né? Acho que e isso tem sido historicamente, a gente rodou de 22% a 25% de margem, tá? Que é o que a gente está fazendo um pouco esse ano. Entendi. E aí, eu acho que ficou bastante clara essa questão. Quando a gente fala de todos esses produtos juntos, a gente consegue formar um ecossistema, né? Que é um dos principais aspectos da 3tentos, o ecossistema 3tentos. Depois eu quero entrar um pouco em vantagem competitiva ainda, mas eu acho que o ecossistema da 3tentos propicia várias vantagens. Poderia explorar um pouquinho sobre o que é o ecossistema 3tentos, o que o investidor tem que entender antes de investir na 3tentos sobre esse ecossistema, até porque, ao meu ver, o investidor entendendo o que é esse ecossistema e como ele funciona, fica muito mais tranquilo a tomada de decisão sobre investir ou não na empresa. Excelente pergunta. Acho que assim, o ecossistema, com base no que eu falei até agora, eu acho que acaba sendo esse negócio integrado
em volta do produtor rural e que nos permite múltiplas formas de operar o negócio. Tomadas de decisão sobre o que fazer em determinadas situações que são mais benéficas para a companhia, consequentemente, trazendo melhor benefício para o produtor rural. Eu acho que essa é a visão de ter os 3 negócios integrados, essa é a razão de se enxergar um ecossistema. O que isso se materializa da porta para fora, vamos dizer assim, né? A gente acaba tendo, por força disso, margens mais estáveis. Fazendo um paralelo com o que a gente estava falando mais cedo, a gente está hoje operando num mercado onde o Brasil tem uma enorme vantagem competitiva global, onde o segmento do agro tem dentro do Brasil uma enorme relevância, né? Correndo substancialmente menos riscos agrícolas do que se fala do agronegócio. Porque a gente acaba sendo o papel da 3tentos dentro do cenário agro, ela é um agregador, né? Ela é um facilitador para o produtor rural, um provedor de solução para o produtor rural, né? Então, soja bateu $10, soja bateu $20. Isso é pouco relevante para 3tentos. Pouco relevante. E da mesma forma na indústria, né? Que a gente está agregando valor no grão, né? Então, sob a ótica de quem está olhando, quem está analisando os números da 3tentos, a gente vai ter margens brutas mais estáveis, independente do ciclo de plantio, independente se fez frio, fez calor, choveu, não choveu, né? A gente é bastante diversificado. Então, isso dá um nível de proteção mais elevado. É perfeito? Claro que não. Negócios têm riscos, né? Mas a proposta de negócio da 3tentos, ela traz uma equação de risco e retorno para o segmento que estamos tratando espetacular. Espetacular. A analogia que uma vez eu fiz, acho que até durante o processo do IPO, era aquela história da corrida do ouro, né? Nos idos de 1800, quando houve a corrida do ouro no oeste americano, né? Muitas pessoas tentaram fazer a mineração do ouro, né? Muitas foram bem-sucedidas, outras nada sucedidas. Mas tiveram aqueles que venderam os ferramentas, o ferramental para todos que tentaram, né? E essa é a 3tentos, né? A 3tentos faz esse papel de enabler, né? de facilitador, né? E ela corre muito menos o risco de achar ou não achar o ouro, fazendo essa analogia, entende? Eu acho que no final do dia eu enxergo a 3tentos. Isso é muito... Quem olha o histórico de resultados da 3tentos, a 3tentos está aí há 27 anos, né? Então a gente tem mostrado nas nossas apresentações, no nosso site, nossa área de RI montou uma base de dados bastante rica, que 2010 para cá, a companhia sempre cresceu o lucro, sempre. A companhia cresceu, gera muito caixa, consegue financiar seus investimentos, né? Isso está, assim, em 11 anos, né, quase 12 anos já, quantos ciclos ocorreram, né, tanto na economia quanto ciclos agrícolas, né, quantas boas safras e mais safras aconteceram, e a gente está sempre lá. Teve variação de margem? Teve, mas muito pequena comparado com o segmento que a gente está envolvido, né, com a indústria que a gente está envolvido. Interessante. E aí até queria complementar com a minha visão. Acaba que a 3tentos ela envolve muito o agricultor, né? Porque ela tenta capturar tanto um pouquinho antes, aí a gente tem o varejo que captura valor antes propriamente da produção, depois também. E existem vários outros serviços que a companhia ainda não faz, mas que até no 3tentos Day já foi aí comentado acerca de começar a adentrar em serviços financeiros, etc., que faria muito sentido. Então, tem muita sinergia ainda para ser capturada e aumentar ainda mais essa teia desse ecossistema que já se tem, né? Um outro ponto que eu queria trazer sobre riscos
que eu acho que é muito relevante. Por quê? Grande parte dos investidores pensa, pô, eu estou investindo no agro, vou depender do preço da soja, ou do trigo, ou do milho. Nas 300, não. Você depende muito mais do operacional da empresa do que de efeitos exógenos, né? Efeitos que não têm a ver com vocês. Vocês focam muito mais na empresa, e para quem se expõe a 300, para quem investe, para quem é investidor de 300, está muito mais dependente de como a empresa vai conseguir fazer as suas lojas de varejo, quanto que vai funcionar essa ampliação, quanto que a empresa vai conseguir esmagar de soja para fazer o farelo e o óleo ou o biodiesel. Então, acho que isso é muito importante. É uma empresa que está no setor agro, mas não está exposta diretamente ao preço das commodities agrícolas, né? Tem algum outro impacto indireto, querendo ou não, se o agro vai muito bem, a 300 é beneficiada, mas eu acho que, no geral, a companhia consegue se proteger muito bem, dada essa arbitragem de margens. Sim, 100% de acordo, assim, chamando destaque para o que você falou, assim, se o agro está muito bem, é claro que se a relação de soja e farelo tiver no melhor cenário, a gente vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais rentável, né? Isso é sustentável? Isso é 1 ano, 2 anos, isso tem um padrão, né, de descolamento por situações de mercado, isso vai acontecer, né? O ponto você consegue surfar, você consegue participar desse mercado com muito menos risco. Essa é a tese que a gente fala. Você não está comprando soja, comprando farelo, não. Você está comprando alguém que está ajudando o produtor rural, como a gente falou bastante, né? E os impactos de variação de preços de commodities são bastante mitigados na 300. Não são inexistentes, tá? Eu chamo destaque para isso, não são inexistentes, mas, de novo, para o tipo de negócio que a gente faz, para o segmento que a gente está inserido, essa é uma relação risco-retorno bastante atrativa. Ótimo. Eu acho que, para finalizar, começando a finalizar, eu queria que você trouxesse um pouco sobre ambiente competitivo, como é que vocês veem o ambiente competitivo que a 300 está inserido, e, além disso, quais são as principais vantagens competitivas que fazem você se destacar em frente aos principais players desse mercado? O cenário competitivo ele é bastante desafiador, né? Acho que a gente tem respeito por todos os nossos competidores. Falando, quebra 300 em dois, né? A parte de varejo de insumos, você tem hoje um mercado extremamente pulverizado, tá? Hoje, os maiores revendedores de insumos não tem, a soma deles não dá 15% do tamanho do mercado, né? Então, pegar os top 5, né, talvez assim chegue a 15% do tamanho do mercado. Então, é bastante pulverizado. Então, esse é o ponto de vista. O ponto de vista da indústria é um mercado global, né? São preços que são dados por força de mercado internacional. O que a gente tem de vantagem comparativa são tanto na originação da soja quanto na nossa qualidade industrial, de eficiência industrial, que isso de fato dá uma vantagem comparativa para a 300. Tá? Quando a gente olha assim, dentro desse cenário competitivo que a gente estava falando do varejo de insumos, o que nos diferencia foi o que nos motivou a expandir. O que nos diferencia é que a gente acredita que hoje a gente entrega para o produtor rural, e a gente vem expandindo isso há muito tempo, uma proposta de valor extremamente diferenciada. Tá? Alguns revendedores, algumas revendas de produtos agrícolas vão conseguir ter o mesmo nível de preço que a 300 tem? Vão. A gente tem escala, alguns outros também têm escala, então eles vão ter um nível de competição, um nível competitivo para oferecer custo adequado para o produtor rural. Tá? Onde é que a empresa se diferencia? É na qualidade do manejo agrícola, que vai do planejamento ao manejo da lavoura. E o que a gente tem de base atrás disso? Como você mencionou no início da nossa conversa hoje, João, é uma base de engenheiros agrônomos, engenheiros agrônomos, com bastante valor, com bastante talento, né?
uma base de pesquisa desenvolvida dentro da 3tentos muito forte, tá? E uma paixão por servir. Isso é inexorável, né? A 3tentos tem hoje, dentro do seu time, um valor muito sólido, e isso é inegociável, que é a questão do sucesso da 3tentos, é o sucesso do produtor rural. Então, todos estão dispostos, na companhia inteira, do contas a pagar ao consultor, tá? Todos estão dispostos a fazer aquilo que vai dar o sucesso do produtor rural. Então, esse nível de atendimento que a gente entrega, esse nível de atendimento dentro da propriedade, fora da propriedade que a gente entrega ao produtor rural, que torna as relações mais duradouras. Então, esse nível de confiança, o que uma relação duradoura traz? Confiança. O que é importante na tomada de decisão do produtor rural? Por que ele escuta a nossa recomendação? Se a nossa recomendação não for boa o suficiente, ele está arriscando a produção dele de um ano ou de uma safra, né? Essa confiança que a gente trabalha, né? Confiança você conquista no dia a dia, né? Então é isso que a gente tem de melhor valor, né? Quando a gente trabalha com o produtor rural da 3tentos. Ótimo. E aí, para finalizar, Maurício, queria escutar um pouco de você sobre o futuro da empresa. Grande parte dos investidores daqui, para não dizer a maioria, pensa no longo prazo, é a filosofia da Suno, investir para o longo prazo e realmente investir e se tornar sócio da empresa, acompanhar toda a prosperidade que tem por vir, e todos os resultados, etc. Eu queria escutar um pouco de você, quais são os próximos passos que a 3tentos quer dar e como que você se vê no médio e longo prazo? O que a 3tentos quer ser daqui 5, 10 anos? Excelente pergunta. Eu vou começar falando um aspecto muito importante que a gente falou pouco na companhia durante o papo de hoje. Quando a gente está falando de longo prazo, eu não posso deixar de destacar a 3tentos é uma companhia de origem familiar. Os fundadores estão na companhia, né? São extremamente atuantes. São assim o coração e a alma da companhia. Obviamente tem um time de executivo junto com os fundadores, mas acho que esse olhar de dono, né, num negócio que é tão importante, pelas nossas conversas hoje, como vocês conseguiram compreender que é tão importante ganhar esse jogo em pequenos detalhes, o quanto isso é importante, né? E quando a gente fala assim de longo prazo, fizemos uma venda no IPO, né, uma captação primária, essencialmente primária na companhia, os fundadores, o valor de secundária acho que foi 200 milhões de reais, se eu não me engano, tá? Muito pequeno. Os controladores estão muito firmes na companhia. Então, o assinante da Suno que quer fazer um investimento de longo prazo, saiba que ele está muito alinhado com os interesses do fundador, que está na companhia com uma cabeça de, quando abriu o capital, de trazer novos sócios, não investidores, sócios, tá? Eu acho que essa visão de trazer para dentro, né, cada vez mais investidores, sócios da companhia, pessoas que opinam no nosso dia a dia, querem conhecer melhor do nosso dia a dia para ter essa troca rica de ideias. Eu acho que isso foi um ponto de altíssimo destaque na governança da companhia. Dito isso, né, diretamente para a sua pergunta, João, a 3tentos ela tem uma ambição muito grande de ser uma companhia bastante relevante no cenário do agronegócio nacional, né? Acho que hoje a gente está dando direções claras para onde a gente está indo, fazendo a nossa expansão no Mato Grosso. O Mato Grosso a gente está indo só para aquela região ainda da BR-163, o Mato Grosso é enorme, né? Existem inúmeras fronteiras agrícolas ainda para serem exploradas no Mato Grosso, né? Em áreas próximas ao Mato Grosso, mas a gente tem sempre na cabeça de a nossa expansão, ela vai ser sempre calcada no que a gente consegue entregar de valor em onde a gente vai. Costumo dizer que o passado da companhia começou com varejo de insumos, né? Depois agregou a indústria, né? A indústria é recente na companhia, tem 8 anos, 9 anos, né? A nossa expansão para o Mato Grosso foi o contrário, né? A gente está indo com mais força com a indústria e o varejo vai maturar logo na sequência, né? Qualquer outra expansão que a gente venha fazer no futuro e obviamente a gente continua fazendo planos de crescimento,
ela segue essa lógica, né? Ela segue uma lógica de ver o que a gente consegue se diferenciar na região que a gente vai se estabelecer. Ótimo. Então, acho que é isso, Maurício. Gostaria muito de agradecer você, de agradecer a 3tentos, tanto pela participação, quanto por a mensagem que vocês deixaram. Realmente, aqui na Suno, nós temos uma visão de sócio. Eu sou sócio da empresa, inclusive, né? Então, recomendamos a 3tentos assim que deu para abrir, assim que ela abriu para negociação para a pessoa física. Estamos muito felizes com todo o andamento que tem tido o plano, todo o projeto de expansão que tem sido executado, muito bem executado. É uma empresa de elevada rentabilidade. Pouco se fala nisso no Brasil, infelizmente, mas empresas como a 3tentos são raras por aí, que entregam um ROIC superior a 20%, historicamente, com boas margens e com uma estrutura financeira muito saudável. Então, gostaria realmente de agradecer a participação de vocês. Tenho certeza que ficou bastante claro e transparente para grande parte do nosso público sobre o que é a 3tentos, o que ela faz, né? E motivar eles e tranquilizar, além de motivar, tranquilizar eles acerca desse investimento. Queria deixar esses últimos minutos aqui para suas considerações finais. Obrigado, João. Acho que assim, nós aqui da 3tentos temos uma grande admiração pela Suno. A Suno faz um trabalho diligente, é um trabalho com um viés de educação financeira muito forte, né? É um nível de preocupação que vocês têm com a poupança, né? com o ativo do cliente da Suno. A gente enxerga isso com um carinho enorme. Acho que a gente tem esse mesmo nível de preocupação nos nossos negócios, né? A gente, só fazendo um paralelo, o produtor rural enxerga na 3tentos uma fonte de segurança, né? Então, acho que a gente preza muito por isso, né? E não é diferente quando a gente discute com os investidores, né? Então, acho que o risco de mercado de ações, a gente existe, claro, né? Inerentes ao nosso negócio, mas que aquilo que é tangível, né? Aquilo que a gente consegue controlar, que a gente consegue trabalhar direito, entregar os resultados conforme planejado, isso é um valor que a companhia preza demais, tá? Então, acho que sob esse ponto de vista, tenho essa tranquilidade que, do nosso lado, nós estamos trabalhando bastante para continuar crescendo, entregando margens, tendo vantagens competitivas com os nossos produtores rurais e ter um negócio sustentável. Ótimo. Então, queria convidar todos a também conhecer o site da RI da 3tentos, tá? Só digitar no Google 3tentos RI, vocês vão conseguir encontrá-lo. Lá tem muito material, desde o 3tentos Day até as apresentações trimestrais, planilha com todos os dados que foram comentados aqui. Recomendo bastante. Eu acho que é uma das empresas que melhor dá essa transparência, esses dados, e também traz com muita simplicidade e muito fácil de ser entendido. Então, gostaria de convidar todos a conhecerem o material que a 3tentos prepara para vocês. Também acompanhar a 3tentos via área de membros. A gente tem vários relatórios, faz a cobertura trimestral da companhia, soltando relatórios e recomendações, tá? Então, mais uma vez, Maurício, gostaria de te agradecer e também a convidar todos a compartilhar o seu feedback, o que você achou sobre a companhia nos comentários, tá bem? Vejo vocês num próximo episódio. Bem-vindos ao último episódio dessa nossa primeira temporada do Descomplicando o Setor Agro, futuro do setor dentro do Brasil, futuro do setor no mundo. A diversidade que é o agro e a pujança que ele é para o Brasil. Quais você acha que são os desafios para o Brasil chegar nesse posto de protagonista global de alimentação? Seja como sócio, né? Quando você compra uma ação da empresa, ou seja, financiando agro, que seja uma alavanca fundamental. E no final do dia é isso, né?